Oi, pessoal, aqui é a professora Liderlânia, tá? Aqui eu vim hoje gravar esse vídeo para vocês, para que a gente dê continuidade ao conteúdo da disciplina Engenharia, Ciência e Tecnologia, tá? Eu sei que nossa aula foi quarta-feira, tá? Mas eu tô deixando o vídeo disponível essa semana para que vocês consigam acompanhar a sessão 1.3, ou seja, o último conteúdo da unidade 1 de vocês, tá? A gente encerraria essa semana. As aulas, até que seja definido, né, quando que irão voltar, elas serão feitas dessa maneira, tá? A partir da semana que vem eu vou estar fazendo o possível para colocar os vídeos no dia da aula, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao conteúdo e com o recado que eu deixei para os líderes essa semana, tá? Eu espero que todo mundo responda a unidade 1 até segunda-feira. E na terça eu vou estar pontuando essas atividades aí respondidas pelo AVA, tudo bem? Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar, como eu falei, a seção 1.3 do livro de vocês lá no AVA, que ele vem falando da ética profissional e do código de ética do profissional da engenharia, tudo bem? E aí, para que a gente consiga falar de ética profissional e de código de ética, né, eu preciso que vocês tenham em mente a diferença entre ética e moral, tá? Porque se confunde muito ética com moral. O que eu preciso entender disso? Eu até conversei com vocês na última aula e eu dei um exemplo sobre isso. Eu falei que, olha, a moral ela está mais ligada ao costume de um povo, né? Ao costume de uma sociedade, ao hábito daquelas pessoas. Como exemplo, a gente pode tirar até a moral religiosa, né? Vocês já ouviram esse termo. Então, o que é a moral religiosa? Nada mais é do costume religioso de um determinado povo, né? Que a sua religião segue lá. Como, por exemplo, a gente tem lá os adventistas do sétimo dia, né? Eles guardam os sábados porque para eles aquilo tem que ser respeitado, né? O sábado tem que ser guardado e a pessoa que não realiza esse tipo de atividade, que participa dessa religião, ela está sendo imoral naquele momento, tá? Ela não está sendo antiética, não, ela está sendo imoral, tá? Porque a ética, quando a gente fala de ética, ela já é algo mais abrangente. A moral, se a gente for observar, ela pode ser mudada, tá? Com o passar do tempo, à medida que essa sociedade ela vai avançando, essa moral ela pode ter essa mudança, né? Ela pode ter uma mudança constantemente a partir dos hábitos sociais desse povo, tá? À medida que esses hábitos são renovados, a moral ela é renovada junto com ele, tá? Então, o que a gente passava a achar errado anteriormente, hoje a gente consegue ver como uma coisa não tão errada assim. Então, isso é a definição de moral. Agora, a ética não. A ética ela não muda. Ela é uma conduta que, independente do que uma sociedade ou outra classifique como certo ou errado, ela vai conseguir agregar essas duas sociedades de uma maneira eficiente, tá? Então, a ética ela se preocupa mais com o respeito, tá? Com as formas de respeitar o espaço do outro, tá? Então, ela é aplicada de um modo geral. Eu não preciso aplicar ela para grupos específicos, tá? Independente de cada grupo, a ética se enquadra de um modo geral para toda a sociedade, tudo bem? Então, ela se preocupa mais com o respeito, com a conduta respeitosa, com respeitar o ambiente e o espaço de cada um. Isso é o que a ética ela trabalha, tá? Então, entendido o que a ética faz, a gente vai falar agora da ética profissional, tudo bem? Então, o que é a ética profissional? Nada mais é do que um conjunto de normas, tá? Então, dentro do código de ética, eu vou encontrar normas de comportamento. Então, como que eu devo exercer, como que deve ser o meu comportamento dentro daquele ambiente lá que o meu código de ética está trabalhando. Aqui, nesse caso, a gente está falando do comportamento, né, das normas do comportamento do ambiente de trabalho do engenheiro. Então, do código de ética do profissional da engenharia. É isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. E onde é que eu encontro esse código de ética, professora? Através dessa resolução aqui. Então, na resolução número 1002, de 26 de novembro de 2002, tá? Baixem a resolução em casa e deem uma lida individualmente nessa resolução para que vocês consigam entender, tá? Mais uma vez, isso é cobrado em prova, então tenham muita atenção na leitura dessa resolução, tá, pessoal? Então, vamos lá para ela, ó.
Aí, na resolução 1002, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar justamente o código de ética do profissional da engenharia. E aí, dentro dessa resolução, eu quero que vocês se apeguem bastante nesses 4 artigos aqui, tá? Não que os demais não sejam importantes, eles são. Mas esses eu preciso que vocês se apeguem bem mais, tá? No artigo 8º, o que ele vem falando? Ele vem falando dos princípios. É nesse artigo que eu vou conseguir encontrar todos os princípios éticos que eu devo seguir, tá? O que esse código de ética ela leva como princípio? No artigo 9º, a gente vai encontrar quais são os nossos deveres, tá? No 10º, as condutas vedadas, ou seja, aquilo que é proibido, que eu não posso fazer. E no artigo 11º, eu encontro lá os direitos do profissional da engenharia. Então, quando eu falo do artigo 8º, eu vou encontrar lá os princípios éticos. O que ele vem falando? Ele diz assim: a prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos, aos quais o profissional deve pautar a sua conduta. Aí ele fala no inciso 1º, eu separei alguns aqui que eu achei importantes, tá? Tem mais incisos lá e eu quero que vocês deem uma lida. Então, no primeiro ele fala, a profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, do seu ambiente e dos seus valores. Ou seja, se vocês, quando se formam lá, vocês passaram 5 anos, né? Vão passar 5 anos dentro da instituição, tá? Se capacitando para se tornar um profissional da engenharia. Ou seja, vocês são agente capaz de exercer tal profissão, tá? Desde que tendo lá o seu registro dentro do conselho, né? Eu falei isso aula passada. Então, o profissional da engenharia que está lá registrado dentro do conselho, ele é capaz de exercer essa profissão, tudo bem? Professora, então se eu não tiver o meu registro, eu não posso? Não pode exercer. Por quê? Porque você está fazendo o exercício legal da profissão. Para exercer todas as atividades que são referentes ao profissional da engenharia, eu preciso ter um registro junto ao meu conselho, tá? Então, eu sou capaz de resolver todos os problemas inerentes à minha profissão, tá? Eu consigo exercer isso de forma a preservar o desenvolvimento sempre harmônico do ser humano com o ambiente e os seus valores, tá? No primeiro dia de aula, eu trouxe para vocês o juramento, né, da profissão de vocês, que vocês fazem no dia de receber lá o diploma. Vocês vão ver que aquele juramento ele está todo vinculado a esse código de ética, tá, pessoal? Vocês vão encontrar aqui, olha, a profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã. Então, vocês precisam ser honestos, não só como cidadãos, tá? Mas como profissional também, dentro da área de vocês. A vida profissional, ou a profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com o espírito progressista dos profissionais, para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seu serviço, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade de competição. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando que a gente tem que trabalhar honestamente, tá? Então, quando ele fala o ser honesto, está vinculado em fazer tudo de forma, cumprindo a conduta ética, tá? Que está descrita aqui. Isso inclui os valores em serviços que a gente cobra, tem que ser cobrado um valor justo, tá, pessoal? Hoje infelizmente, a gente lida muito com muito profissional no mercado que a gente tem, assim, digamos, a prostituição da profissão, né, que a gente costuma falar. Então, trabalha com valores altamente desnecessários, tá, no mercado. Então, são valores que são defasados, né, para conseguir projetos, conseguir serviço, conseguir obra, tá? E isso você está trabalhando de forma com desigualdade para com seus concorrentes, tá? Para com seus colegas de profissão. Então, a gente tem que trabalhar de forma honesta, começando a partir daí, tá? Em fornecer preços justos, de forma igualitária para todos, tá? E quando ele fala sobre um relacionamento honesto, justo e progressista, né, para com os gestores e todos os profissionais, né, e colaboradores de seu serviço. Eu falo sempre para você, respeito em todos os ambientes de trabalho, tá, pessoal? Então, eu não devo só respeitar só o gestor da minha empresa, né, o diretor geral, ou quem está acima de mim. A gente tem que respeitar
todos os colaboradores, desde independente da sua classificação, tá, dentro do ambiente de trabalho. E aí, por fim, ele vem falando que a profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável, na intervenção sobre os ambientes natural e construído da incolumidade das pessoas, tá? De seus bens e de seus valores. O que ele está querendo dizer aqui? Lembra lá, eu falei, olha, um trecho lá do juramento de vocês, ele dizia que vocês trabalhavam para o bem do homem e não da máquina, né? E dizia que vocês iriam garantir o desenvolvimento sustentável. Veja que o código de ética está voltado a isso. Então, não adianta eu simplesmente me deixar levar pelo dinheiro, por obras excepcionais, excelentes, de grandiosas, sendo que eu sei que eu estarei prejudicando o meio ambiente e incolumidade com as pessoas. Ou seja, eu tenho que pensar no bem-estar do ser humano. É para eles que a gente trabalha, tá? Então, é através deles que a gente precisa desenvolver a melhor atividade dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala do artigo 9, ele vem trazendo os deveres, tudo bem? E ele vem dizendo assim, no exercício da profissão, são deveres do profissional, nas relações com os clientes, empregados e colaboradores, resguardar o sigilo profissional quando de interesse do seu cliente ou empregador, salvo em havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação, ou seja, se você assina um contrato com o cliente e esse cliente pede sigilo desse contrato, você tem por dever guardar o sigilo que o seu cliente está pedindo. Ah, professora, quando é que eu não posso guardar? Quando aquilo que ele lhe pede se torna ilegal, tá? Se aquela atividade que ele está pedindo para que você guarde sigilo é ilegal, você tem por dever, tá, comunicar ao conselho imediatamente qual é o tipo de atividade que está sendo exercida ilegalmente, tudo bem? Salvo se não for feito, caso não tenha nada disso acontecendo, você tem por obrigação manter o sigilo que o seu cliente está exigindo. Outra coisa, tá? Nas relações com os demais profissionais, atuar com lealdade, o que eu falei anteriormente, lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições. Então, não ter gana, tá, pessoal? A gente vê muito profissional que fala, olha, quanto foi que ele te cobrou? Eu cubro o teu valor, eu boto pela metade do preço. Isso é desleal, tá, gente? Isso é desleal não só com os demais profissionais, mas com vocês também. Vocês estão aqui estudando, vão passar durante 5 anos estudando para conseguir lá o título de vocês, tá? Então, valorizar a profissão, tanto de vocês quanto dos colegas de trabalho de vocês, tá? Manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão. A gente acha, muita gente fala, eu vou fazer engenharia porque eu vou me manter bem longe de leitura, né, de norma, de legislação. E a gente está constantemente lidando com isso. Então, para que vocês consigam desenvolver obras, nada vai sair da cabeça de vocês. Tudo está regulamentado, tá? Então, vocês vão seguir normas que já estão lá regulamentando cada situação que vocês vão trabalhar. Então, vocês precisam se manter atualizados com relação a todas essas normas, tá? É isso que ele vem dizendo. Não, porque aí você não atualiza, às vezes a norma vem, se atualizou, você não buscou ler aquela norma, e aí elabora um projeto baseado numa norma antiga que já não vale mais. Então, você vai responder por isso também, tá? Então, é obrigação de vocês se manter atualizado e buscando sempre entender as atualizações de cada norma. Aí ele vem falando mais embaixo, ó, em relação ao meio, né, ante ao meio. Atender quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendação de conservação de energia e minimização de impactos ambientais. Veja que a gente sempre volta para o desenvolvimento de trabalho sustentável. Então, é de grande importância a cada projeto, a cada obra que vocês realizem, né? A cada ideia nova, produto que vocês estejam idealizando, vocês pensarem sempre nos impactos que esses produtos e serviços irão causar ao meio ambiente, tá? Porque é de obrigação nossa, como engenheiro, se preocupar com isso e com o desenvolvimento da humanidade, tá, pessoal? Aí no 10º a gente tem aqui as condutas vedadas. Mais uma vez eu peço, em casa, baixem essa resolução e deem uma lida. Isso cai em prova. Leiam pausadamente, tá? Aí ele vem dizendo assim, ante ao ser humano e seus valores. Usar de privilégio da profissão ou faculdade decorrente da função e da forma abusiva para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoal.
Então, jamais, de forma alguma, vocês podem utilizar a profissão de vocês para estar tomando vantagens aí, independente do que seja, tá? Então, às vezes você trabalha numa repartição pública, está desenvolvendo atividade profissional dentro daquela repartição, e você vê lá, dentro daquilo, tirar como proveito alguma situação. Isso é uma conduta vedada, tá, pessoal? Isso é ilegal. Então, prestar de má fé a orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou seus bens patrimoniais. O que ele está querendo dizer aqui? Às vezes tem sempre a pessoa que vem te pedir, eu queria saber disso, né? Como é que eu desenvolvo tal coisa? Aí você já está tão de saco cheio daquilo que a pessoa está falando, eu vou dar aqui um conselho errado, vocês não podem, tá? Por mais que vocês não gostem da pessoa, não gostem de quem tá, não pode. Se não quer dar, né, a orientação, olha, eu não trabalho dessa forma, procura profissional tal, eu não tenho como te orientar aqui, não faz qualquer coisa, mas não orienta a pessoa de forma errada, tá? Porque caso você oriente, você responde também da mesma forma. Se caso venha prejudicar aquela pessoa, você agiu de má fé, deu uma orientação de má fé, isso é uma conduta vedada e você responde por ela também, tá? Aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha efetiva qualificação. Se não está dentro da sua formação, não pegue, não faça projeto, não elabore projeto, não assuma obras que não cabem a você, tá, pessoal? Isso é exercício ilegal da profissão. Então, omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional. O exemplo que eu dei aula passada, né? Você tem lá um colega seu que está exercendo uma atividade dentro da profissão de forma errada. Você sabe que é ilegal. Você conhece e você tem pura obrigação de entrar em contato com os conselhos e denunciar esse profissional. Caso contrário, a professora não denunciei porque eu prefiro ficar na minha, né? Eu não quero me envolver em algo que eu não tenho nada a ver. Caso isso aconteça, pessoal, se o conselho fica sabendo que você, como profissional, colega de profissão, sabia, você vai responder junto, porque você compactuou, você sabia, você não denunciou, tá? Então, vamos lá. Formular propostas de salários inferiores ao mínimo profissional legal. Então, relações com os clientes, empregadores e colaboradores. Formular propostas de salários inferiores ao mínimo profissional legal. Então, ele diz que isso é ilegal também. Então, você receber salários inferiores ao mínimo profissional é ilegal, tá? Descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação. Eu falo muito disso na sala de aula. A gente teve até uma palestra dentro da instituição no início do semestre, que eu falei isso e teve aluno que disse, professora, mas sai muito caro. Sai mais caro perder uma vida, tá, pessoal? É de responsabilidade de vocês. Assumir uma obra, eu vou ter pessoas trabalhando dentro dessa obra para que ela seja feita. Se aquela pessoa, aquele meu trabalhador, ele não está cumprindo, né? Eu não estou ali fazendo com que ele cumpra todas as medidas de segurança e de saúde dentro do ambiente de trabalho, a responsabilidade é minha, como líder, certo, da equipe, é minha. Eu sou o gestor da obra. Então, vocês quem respondem por isso, tá? Garantir, a gente vê muito, não, mas é só um andar, dá para subir tranquilo, cai, bate a cabeça, morre. Quem responde é vocês. Vocês precisam entender isso. Lei de Murphy, se tende a dar errado, vai dar errado. Então, vocês não podem trabalhar com achismo. Eu acho que. Não, é com prevenção. Pode ser que aconteça, duvidei, então eu trabalho com prevenção. Dá o EPI necessário, dá o treinamento necessário, fazendo de tudo com que aquele acidente de trabalho não aconteça, tá? Suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. Por exemplo, você vai lá, assinou um contrato com o seu cliente, botou lá no orçamento, olha, por esse preço aqui eu consigo atender o que você está me pedindo. O cliente vai, fecha com você, faz o pagamento, do meio da obra você abandona lá a obra sem justificar, né? Sem uma forma justificativa daquilo ali, né? Sem prévia comunicação. Aquilo ali que você está fazendo é legal, você deixou seu cliente na mão e ele pode lhe denunciar junto a isso e você responde por essa atividade, por essa atitude que você teve, tá? Impor ritmo de trabalho excessivo, exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores. Isso tudo está dentro da saúde do trabalho, tá, pessoal? Isso se enquadra dentro, né? Não tem como eu exercer ritmo excessivo
ao trabalhador. Eu sei que isso acontece muito, mas isso é ilegal. Isso atinge a saúde e a segurança do meu trabalhador. O trabalhador que trabalha cansado não trabalha de forma segura. E isso me traz uma insegurança no ambiente de trabalho, consequentemente penalidades para quem é o gestor daquela obra, tá? Nas relações com os demais profissionais. Intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício de dever legal. O que ele diz aqui? O que acontece muito? Você pega um projeto e aí o cliente às vezes conhece outro profissional e diz, olha, mas dá uma olhada aqui no projeto que eu engenheiro que eu contratei. Tá? Chega para você dar uma olhada. Você, como profissional ético, você vai dizer, olha, não posso fazer isso, tá? A não ser que seja um caso que você está de perícia, algo que você foi contratado para fazer uma vistoria realmente. Caso contrário, opinar por cima da atividade profissional, né, de outro colega de profissão, isso é ilegal, tá, pessoal? Aí, por fim, a gente chega aqui nos direitos, tá, dos profissionais da engenharia, onde eu encontro que são reconhecidos direitos coletivos universais inerentes à profissão, suas modalidades de especialização destacadamente. A livre associação e organização em corporações profissionais, então, ou seja, nós somos livres para nos associarmos, tá? A gente pode ter a associação dos engenheiros, tá? Existem outras profissões que não podem, a nossa pode, tá? O reconhecimento legal, que nós já temos essa profissão reconhecida, tá? São reconhecidos os direitos individuais universais inerentes aos profissionais, ou seja, direito de cada um. Cada um, como profissional, tem o direito de liberdade de escolha de especialização. Você escolhe em que área você quer se especializar. Você não é obrigado a cumprir nada que uma legislação manda, tá? Você escolhe a área de especialização. A justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedicação e aos graus de complexo, risco, experiência e especialização requeridos por sua tarefa. A recusa ou interrupção de trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa quando julgar incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoal. Ou seja, não tenho titulação para exercer um determinado trabalho. Posso pegar? Não posso pegar. Minha capacidade não me dá autonomia para realizar aquele tipo de atividade. Então, eu não pego, tá? Quando ele fala aqui com interrupção de trabalho e contrato, né, com o exemplo anterior, eu só posso cancelar esse contrato caso o contrato esteja indo contra alguma característica dessa aqui, tá, pessoal? Eu não posso exercer até aqui. Mas a gente sabe que antes de assinar um contrato, você sabe qual é a atividade que o seu cliente está pedindo, tá? E aí você, nesse momento, vai dizer se cabe a você ou não exercer esse tipo de atividade. Quanto à infração, no artigo 13 ele vem dizendo assim, constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atende contra os princípios éticos, ou seja, tudo que está aqui dentro desse código de ética. Se você não cumprir, você está cometendo uma infração ética, tá? Descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos conhecidos de outrem. Tudo bem? No artigo 14, a tipificação da infração ética para efeito do processo disciplinar será estabelecida a partir das disposições deste Código de Ética Profissional, na forma da lei determinada. Então, eu vou encontrar na Resolução 1004 de 2003, tá? Quais são as penalizações, tudo bem? Então, aqui, lá dentro dessa resolução, eu tenho aqui o artigo 52 que ele vem falando. Aos profissionais que deixarem de cumprir a disposição do Código de Ética Profissional, serão aplicadas as penalidades previstas em lei. Parágrafo 1º. A advertência reservada será anotada nos assentamentos do profissional e terá caráter confidencial. Enquanto for a advertência, isso terá caráter confidencial. Tá? Ele vai ser advertido, terá um caráter confidencial e ficará anotada nos assentamentos do profissional, ou seja, lá dentro do conselho, tá? Parágrafo 2. A censura pública, anotada nos assentamentos do profissional, será efetivada por meio de edital afixado no quadro de avisos nas inspetorias, na sede do CREA onde estiver escrito o profissional, divulgação e publicação do CREA ou em jornal de circulação na jurisdição, ou no Diário Oficial do Estado,
ou outro meio economicamente aceitável, que amplie as possibilidades de conhecimento da sociedade. Ou seja, você fez algo, você foi julgado, depois do trânsito julgado, tá? Isso tudo vai entrar em caráter público, ou seja, a sociedade vai ficar sabendo o que o profissional fez, tá, gente? O tempo de permanência do edital divulgado, a pena de censura pública no quadro de aviso das inspetorias e da sede do CREA será fixado na decisão proferida pela instância julgadora. Eu falei a vocês que nós temos o CONFEA e o CREA, né? O CONFEA é o Conselho Federal e o CREA é o Regional. Quem julga de primeira instância é o CREA. De segunda, professora, o CONFEA. Se o caso for julgado só em primeira instância, então o CREA vai delimitar lá qual é o prazo que os avisos, né, de penalidade devem ficar lá, tá? Qual é essa duração, qual é a permanência desse tempo. Se for em segunda, quem vai delimitar esse tempo vai ser o CONFEA, tá? A aplicação da penalidade prevista no artigo 75 da Lei nº 5.194, de 66, seguirá os procedimentos estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 52, tá? O que a gente leu anteriormente. Aí o artigo 54 vem falando, a pena será aplicada após o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, você não pode sofrer essa pena sem ser julgado. Depois do processo todo julgado, tá? Aí você responde por todas as penas lá que o processo trouxe para vocês. Tudo bem? Bom, por hoje, a aula de hoje acaba aqui, tá, gente? Só a sessão 1.3 que eu iria trabalhar com vocês na quarta-feira. Então, eu espero que vocês deem uma olhada. O vídeo ficou curto, tá? 26 minutos. Dá para vocês darem uma assistida aí. Leiam a resolução, que é o conteúdo de prova. E qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Eu estou aqui à disposição. Lembrando que esses vídeos vão sair toda semana para cada aula, até pelo tempo que nós tivermos que estar em casa, tá? Até toda essa situação se arrumar, se regularizar, tá? Qualquer dúvida, novamente, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar à disposição de vocês. Respondam as atividades até segunda-feira, tudo bem? Porque na terça-feira eu vou estar avaliando quem fez todas essas atividades e vão ser pontuados lá em 200 pontos, tá? Obrigada.